Graça e paz, irmãos. Deus tem uma palavra para nossas vidas, amém? Ela se encontra lá no livro de 1 Samuel, versículo 14, versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: Estava os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Versículo 30. Porquanto mais seu povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou dos despojos de seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a vitória sobre os filisteus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos fala grandemente nos tempos de hoje a respeito do jejum, a qual nos devemos nos consagrar, nos abster, nos aproximarmos mais e mais de Deus. Mas aqui Deus, a palavra de Deus, também nos deu algumas direções. Uma delas é que, assim como Saul propôs um jejum de forma irracional, de forma impensável naquele momento diante de uma grande batalha, nossos jejuns também devem ser colocados de forma racional, estratégia de forma inteligente. Não devemos jejuar diante de grandes batalhas, de grandes trabalhos árduos, a qual exige grandes esforços físicos. Não devemos jejuar antes de malhar, antes de praticar um grande esporte, correr uma maratona. Não devemos jejuar em certos momentos. Há momentos estratégicos e há jejuns estratégicos. Aqui nós vemos que eles poderiam ter jejuado muito antes das batalhas, mas ali, como eles já estavam na frente da batalha, ali não era o momento. Então nós vemos que Saul agiu irracional, ele não pensou. E muitas das vezes no meio cristão, nos dias de hoje, as pessoas estão se propondo a colocar-se em jejum de maneira irracional. As pessoas veem o que está dando certo, o exemplo de outras pessoas, e se propõem a jejuar sem entender a sua própria realidade, sem entender os seus próprios limites físicos, sem entender o seu nível de intimidade com a presença de Deus. Simplesmente passam fome e, por este motivo, muitas das vezes o jejum não se torna uma bênção, mas se torna um peso. Amém? E na palavra lá também, Mateus versículo 6, o versículo 16, diz assim: quanto jejuares, vos mostrais com solicitado com os hipócritas, porém desfigurou o rosto com o fim de parecer aos homens que ele receberam a recompensa. Tu, porém, quanto jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de que não pareça a homens que jejuam, e assim o teu pai é secreto, e o teu pai que vem do secreto te recompensa. Irmão, muitas das vezes as pessoas jejuam e elas chegam em determinado lugar, chegam em determinado evento, o que as pessoas falam? Eu não posso porque eu estou jejuando. Irmão, quantas vezes essas pessoas, esses irmãos falam, eu não posso porque eu estou jejuando? Aqui a palavra de Deus já fala que eles já receberam o seu galardão, porque receberam fama, receberam glória por estarem jejuando. E essas pessoas, elas não terão essa recompensa do Pai Celestial. Então, muitas das vezes a pessoa fala, eu não posso que eu estou jejuando, não quero que eu estou jejuando, e a pessoa até mostra que tem interesse naquilo. Enquanto a palavra de Deus fala que não devemos mostrar que nós estamos jejuando, nós temos que parecermos bem e estarmos bem. Então, quando você está jejuando e alguém te oferecer algo que quebra o teu jejum, não diga eu não posso porque eu estou jejuando, diga eu não quero, porque a vontade de Deus tem que ser a mesma da tua vontade, e a sua vontade tem que ser a mesma de Deus, porque a recompensa é no secreto com Deus. A recompensa não é com uma multidão de pregadores. E outro critério bem interessante é que a palavra de Deus nos vem nos fortalecer muito mais, muito mesmo a respeito do jejum, a respeito da orientação, é que o jejum é simplesmente se abster daquilo que fortalece a carne para fortalecer o espírito. De modo que, se eu estou jejuando, mas não estou me consagrando, não estou buscando mais e mais da presença de Deus, não estou mais e mais intenso em louvores, meditações da palavra de Deus, isso não é um jejum espiritual. Isso não é um jejum que te aproxima de Deus. Isso é simplesmente uma dieta, isso é simplesmente passar fome, isso é simplesmente se abster de hábitos a qual você considera nocivo. Nocivos por quê? Muitas das vezes o jejum, as pessoas usam o jejum como estratégia para melhorar a saúde. Isso não é um jejum, isso é uma dieta que é bom, é ótimo para a saúde, mas se você não se consagrar, se você não buscar da presença de Deus, nada, isso é basicamente uma dieta. Então, se você está substituindo algo que não está te agradando, se você está tentando buscar mais de Deus, você tem que se encher mais de outras coisas.
Não basta se esvaziar da carne se você não fortalecer o espírito. A palavra de Deus nos fala que temos que nos fortalecer a cada dia mais, porque a carne luta com o espírito e o espírito luta contra a carne. A carne, nós somos de carne e o espírito luta contra a carne. Então nós devemos revestir de toda a palavra de Deus, de toda a autoridade de Deus para resistirmos aos dias maus, mas nós devemos ser racionais para criar estratégias, preceitos, para o momento certo, agir da maneira certa, porque sem direção do Espírito Santo, sem conhecer mais a palavra de Deus, nós vamos agir igual Saul. Saul foi um grande rei, mas ele agiu muito no impulso do que eu acho, do achismo dele, das intenções dele, e ele preferiu muitas das vezes tentar agradar a Deus da maneira errada, porque ele queria fazer as coisas da maneira dele, sem se encher da presença de Deus para entender qual era a vontade de Deus. Então que possamos jejuarmos a presença de Deus de maneira racional, inteligente, que possamos nos resguardar para não nos parecermos contristados, tristes, por estarmos na presença de Deus, mas em todo tempo darmos glória a Deus, por estarmos na presença de Deus, fazendo o que nós cremos, que é da vontade de Deus, e que possamos cada dia mais nos revestirmos da palavra de Deus. Esse é os 3 passos, esses são os 3 ciclos do jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus tem que ser um jejum que parte da palavra, da obediência e do racional. Você não pode querer ir por um caminho muito extremo se aquilo não condiz com sua realidade no momento. Porque se você faz isso, muitas vezes Deus não se agrada de você. E a palavra de Deus nos fala que muito pouco, aqui pela misericórdia de Deus, eles não perderam a batalha. Que por muito pouco, pela misericórdia de Deus, naquela ocasião, Saul não perdeu seu filho Jonatas. Entendeu? Então todo jejum tem que ser de forma racional, na presença de Deus, para que possamos revestir sempre da palavra de Deus. Eu te peço a todos na paz de Cristo, hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus.